A todos, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Yukias do canal Yukias Magal. Eu tô trazendo para vocês aqui algumas matérias importantes, tá bom? E desde já o início desse vídeo eu quero pedir para vocês curtirem o vídeo, compartilhar a informação, mas sobretudo eu quero que vocês meditem no que está acontecendo, prestem atenção nos acontecimentos mundiais, sobretudo no Oriente Médio, tá bom? Agora dia 8 de abril vai ter um grande evento, que é esse eclipse solar, não é? Que vai marcar toda uma geração e, no meu entender, isso vai ser sentido muito na natureza, tá bom? O Canadá, na região ali do Niágara, declarou estado de emergência. O Texas, nos Estados Unidos, né, as cidades por onde o eclipse vai ficar mais evidente e passar, inclusive ele passará por todas as cidades chamadas de Nínive, nos Estados Unidos. Eles cancelaram as aulas e inclusive pediram atenção para as pessoas comprar um pouco mais de alimento e itens básicos essenciais. Então a gente precisa entender isso. Enxames de moscas e prevê-se inclusive enxames, uma quantidade imensa de cigarras que vai invadir ali os Estados Unidos. Tá bom? Agora, olha só os sinais enquanto eles acontecem na natureza. Israel está caminhando para iniciar um conflito em larga escala, pelo menos em toda a região, diretamente contra seus inimigos. Israel está se preparando para uma guerra em várias frentes. Matéria do Mundo 1 Minuto diz: autoridades israelitas detêm irmã de líder do Hamas por essa palavra que a gente não pode citar aqui. A polícia israelita anunciou hoje que deteve a irmã do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, Sabah Abdel Salam Haniyeh, no sul de Israel, no âmbito de uma investigação desse crime aí, liderada pelas autoridades de segurança israelitas. Esse aqui é o líder do Hamas e então Israel prendeu a irmã dele, né? Talvez para tentar chegar até ele. Sabah é suspeita de ter contatos com agentes do Hamas e identificar-se com a organização enquanto incita e apoia atos de T em Israel. A irmã do líder, de 57 anos, de nacionalidade israelita, foi detida após as forças de Israel invadirem sua casa na cidade de Tel Shiva, no sul de Israel, segundo o comunicado da polícia. De acordo com a nota, que foi divulgada pelos meios de comunicação israelitas, foram encontradas provas suficientes na casa de Sabah que implicam em crimes graves contra a segurança do Estado hebreu. A mulher deverá comparecer perante um tribunal de primeira instância na cidade de Beersheba, informou ainda o jornal Times of Israel. Então, Israel realmente está procurando desmantelar e sufocar e acabar com todas as capacidades do Hamas e até mesmo chegar no grande líder da autoridade do Hamas em Gaza para ver se para de vez a organização. Além disso, vamos para as próximas matérias, tá bom? A próxima matéria está aqui nesse canal aqui, né? E o Diário de Notícias, muito importante essa matéria, tá bom? E eu quero que vocês se atentem para ela. Olha só. Israel passa para perseguição do Hezbollah e ataca na Síria e no Líbano. O ministro da Defesa israelita promete atacar a organização xiita onde quer que esta esteja. A administração Biden aprova a transferência de aviões e de bombas para Tel Aviv. Esse aqui é o ministro que autorizou. É o Yoav Gallant, tá bom? Então vamos lá. As forças de Israel lançaram ataques contra alvos na Síria, no Líbano e na faixa de Gaza, fazendo dezenas de pessoas sem vida e aumentando o risco de um conflito regional. Apesar das divisões públicas entre o primeiro-ministro Netanyahu e o presidente norte-americano, a administração Biden, autorizou a transferência de bombas e aviões caça F-35 para Tel Aviv. Ataques israelitas visaram um depósito de mísseis do Hezbollah na província de Alepo, na Síria, o que resultou na eliminação de 36 soldados sírios, 7 membros do Hezbollah e um outro combatente pró-Irã. E aí, eu vou deixar esses links para vocês lerem,
Mas o que essa matéria vai falar? É uma mudança de política de Israel, que antes era puramente defensiva contra o Hezbollah ou de contenção, e agora o ministro israelense está dizendo que vai passar a atacar o Hezbollah. Ou seja, Israel agora vai perseguir o Hezbollah no Líbano ou em qualquer parte do planeta para os eliminar. Então Israel está indo para um estado realmente de guerra, declaração de guerra contra seus adversários. E o braço mais forte do Irã, fora do Irã, é o Hezbollah, né? É o Hezbollah que é a grande ameaça ali no Líbano contra Israel, e Israel está dizendo que vai passar a perseguir mesmo. E vocês vão ver isso, claro, no último grande evento, que foi esse, onde Israel fez um ataque à embaixada na Síria. Ou seja, o que é uma embaixada? Olha só, a ação atingiu residência de embaixador e matou 2 integrantes do alto escalão das forças iranianas, em novo sinal de aumento das tensões na região. Irã promete vingança contra Israel após ataque à embaixada na Síria. E isso foi falado pelo líder supremo do Irã, né, o Ali Khamenei. Matéria do dia 2, tá vendo? Matéria recente. O Irã prometeu nessa terça que vai se vingar de Israel por um ataque aéreo que eliminou 2 de seus principais generais e 5 outros assessores militares no complexo da embaixada iraniana em Damasco, capital da Síria, destacando o risco de uma nova escalada após um incidente sem precedentes. As tensões têm se espalhado pelo Oriente Médio desde o início do conflito entre Israel e o grupo militante palestino Hamas, em Gaza. Até agora, o Irã tem evitado cuidadosamente o conflito direto com Israel. Israel não assumiu a responsabilidade pelo ataque, que destruiu o prédio consular adjacente ao edifício principal da embaixada. Então, assim, a embaixada do Irã fica entre um consulado, né, um prédio que pertence à administração do Canadá, e uma outra, agora não me recordo se ela é americana ou europeia, mas atingiu certeira, tá, a embaixada iraniana, o distrito de Medzeh, em Damasco, né, e eliminou o vice, tá, é o vice-comandante da força Quds. Então é o segundo homem mais importante das forças militares iranianas, foi eliminado ali. O líder supremo, Ali Khamenei, prometeu vingança. E o quão sério isso é, não é? A seriedade do problema é que um consulado ou uma embaixada, ela é uma extensão de um país dentro de outro país. É como se ali fosse o próprio Irã. Israel atacou o próprio Irã, porque uma embaixada, ela é um pedaço de terra que vive sob a jurisdição, sob as leis daquele país que a administra, que ali reside. Então é como se Israel realmente estivesse atacando o próprio país. O Irã pediu uma reunião de emergência no Conselho de Segurança da ONU. Putin, né, a Rússia, condenou o ataque, dizendo que isso pode levar às tensões fora de controle na região. E, claro, todos os aliados do Irã falando isso. O próprio Irã diz que vai se vingar a qualquer custo porque perdeu 2 membros, 2 generais importantes, e ainda foi um claro ataque que pode levar as coisas a um caos generalizado. Pelo menos um membro do grupo libanês Hezbollah, apoiado pelo Irã, também perdeu sua vida nesse ataque. Israel tem intensificado uma campanha de anos de ataques aéreos contra alvos iranianos ou de grupos apoiados pelo Irã na Síria desde o início do conflito. Olha só. Acho que eu não sei se aqui vai mostrar o nome da figura que foi embora, né? Mas vamos para a próxima, que é essa aqui. Acho que é uma das matérias mais importantes de agora. Preparando ataques contra embaixadas israelenses. A próxima resposta iraniana ao ataque na Síria. É isso mesmo. Vamos para lá para a matéria. Rezi Simantov, comentarista e correspondente para assuntos árabes do News 13, falou na manhã de terça-feira com Nissim Mashal e Anat Davidov na 103 FM sobre a eliminação do iraniano Mohammad Reza Zahedi, comandante da força Quds na Síria e no Líbano, e as consequências esperadas. Em primeiro lugar, de acordo com os relatórios da Síria e do Irã, a força aérea israelense alegadamente atacou um edifício adjacente à embaixada iraniana em Damasco,
onde estavam localizados vários altos funcionários iranianos, entre eles Mohammad Reza Zahed, que na verdade é o vice-comandante da força Quds da Guarda Revolucionária na Síria e no Líbano, comentou Simantov. Um membro muito graduado da hierarquia iraniana, ele administrou toda a operação de contrabando de armas da Síria para o Líbano. Ele era uma pessoa muito importante que, pode-se dizer, causou muitas dores de cabeça a Israel nos últimos 20 anos por todas as suas façanhas do seu envolvimento no teísmo. Este é um golpe severo e doloroso para o regime persa iraniano, uma questão em que os iranianos estão mais inclinados a se vingar de Israel. A utilidade do Hamas está diminuindo, sim. O Hamas praticamente está sendo sufocado, está acabado, e então, dessa vez, o Irã não pode usar o Hamas para atacar Israel, né? Não com a força que gostaria para se vingar. Então, provavelmente, espera-se que o próximo ataque do Irã contra Israel vai ser muito mais forte, tá bom? Vai ser usando os Houthis no Iêmen, ou o Hezbollah no Líbano, ou milícias no Iraque e na Síria. Então Israel está se preparando também para receber algo muito grande contra o seu país, tá bom? Isso corresponde à profecia de Mateus 24:6, né? E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. E realmente, no meu entender, uma análise fria da situação, Israel, dado a circunstância até interna, né? Ontem mesmo houve protestos fortíssimos em Israel contra o governo Netanyahu, protestos em Tel Aviv, Cesareia, Jerusalém, para que Netanyahu renuncie. E uma das coisas que esse protesto pede, né, porque a população israelita está dividida, porque os religiosos em Israel, eles não são obrigados a servir no exército, e o povo, diante do conflito, que o Netanyahu está se apoiando nisso para não trazer eleições e para permanecer no poder, está pedindo então que os religiosos também vão para a guerra. E os religiosos não querem. Os religiosos inclusive prometem que se o Netanyahu obrigá-los a ir para a guerra, seus jovens a se alistar, então eles vão parar de apoiar seu governo. Aí o governo cairia rapidamente, né, porque ele depende dos religiosos. Então é uma sinuca de bico. Então esses ataques cada vez mais intensos de Israel contra seus inimigos, talvez seja para provocar um conflito, porque Israel confia muito nas suas armas, né? E Israel realmente, hoje Israel é um país mais poderoso do Oriente Médio, só que o custo parece que pode ser muito caro. Um conflito com o Hamas é fácil de resolver. Um conflito contra o Irã, as dores seriam muito piores, seriam muito mais severas. Não é um inimigo qualquer, né? Mas parece que Israel está com esses problemas internos e quer resolver os seus problemas externos o mais rápido possível. E no caso, o grande problema de Israel é o Irã. Tá bom? No meu ver, o Israel quer guerra, o Netanyahu ele quer essa guerra e quer ver se os Estados Unidos vão os ajudar. Bom, os Estados Unidos continuam enviando armamento, caças, apoio financeiro para Israel, apesar da pressão que Israel está sofrendo por conta do conflito, das baixas civis em Gaza. Esse dia 8 de abril pode marcar grandes coisas para o mundo, mas não só isso. Esse ataque à embaixada, esse ataque contra o Hezbollah, essa promessa, né, do próprio ministro da Defesa israelense de que agora não vai mais se defender, né, nem evitar o conflito com o Hezbollah, mas vai perseguir o grupo para acabar com eles no Líbano, mostra que Israel está indo para uma fase da guerra mais intensa e ainda muito mais complexa, muito mais difícil e destrutiva. Tá bom? Então o conflito vai se expandir e isso vai levar às nações. Agora eu quero que vocês se lembrem, que eu já mostrei aqui para vocês no canal, tá bom? Existe aí aquela carta do Albert Pike para Giuseppe Mazzini, onde eles descrevem, né? Era uma pessoa proeminente no mundo, um maçom de grau 33, que diz que ele descreve como seria a Terceira Guerra Mundial, né? No meu entender, irmãos, um conflito no Oriente Médio vai levar as nações a uma guerra total no mundo inteiro. A primeira coisa que se você olhar o mapa, a primeira coisa que o Irã vai fazer
é fechar o Estreito de Hormuz, por onde passa ali 30% a 40% de todo o petróleo do mundo. Isso vai explodir o mundo de inflação, sem igual como jamais vista. O Estreito de Bab el-Mandeb, que já está sendo bloqueado, seria bloqueado completamente também por onde passa de 14% a 15% de todo o comércio internacional. Economias como Egito, Jordânia, o norte da África seriam sufocadas e até Israel teria sua economia completamente sufocada. Aí você tem um conflito desse nível que levaria provavelmente, né, as nações europeias a se mover por causa dos riscos econômicos e da instabilidade que aconteceria na África, onde recursos seriam barrados, onde o comércio vindo da Ásia pararia, o Hormuz seria fechado para o petróleo e ainda mais Bab el-Mandeb, o Mar Vermelho fechado. Então o Mediterrâneo, que é onde nós temos Líbano, o Hezbollah, onde nós temos a Turquia, né? Onde nós temos a ação da Rússia e onde o Irã hoje está enviando navios e pretende colocar navios no Mediterrâneo, levaria uma instabilidade econômica severa para os países, tanto no norte da África como para a Europa. Então barraria o comércio na região, tornaria ele ainda muito mais sensível, né? E outro ponto, sem sombra de dúvidas, com os Estados Unidos e a Europa atolados num conflito na região e a Rússia, a China se veria livre, né, e muito mais confiante de tomar Taiwan. E o Mar do Sul da China é o ponto ainda mais importante para o comércio, porque ali passa 1/3 de todo o comércio mundial. Tá? Nós estamos falando de mais de 3 trilhões de dólares que passam. Então é muito dinheiro, é muita mercadoria. Aí você, sem sombra de dúvidas, você veria a economia mundial sucumbir, colapsar completamente. Então o mundo, como você conhece, com essas lideranças que há hoje, ele vai ser reformulado, ele vai ser reescrito e vai ressurgir 10 blocos, 10 reinos, tá bom? Anotem isso. São poucos que percebem isso e a grande mídia, obviamente, não vai falar isso para você. E vão falar que a gente está falando bobagem, como você sabe disso, né? Quando acontecer, né, eles vão se fazer de doidos, aí eles vão começar a falar. Mas as nações, elas vão recuar do globalismo diante disso. Vamos ver criar blocos como a América Latina, né? O Brasil vai se fechar com os países da América Latina e montar uma aliança, um comércio único, fronteiras únicas. Nós vamos ver Estados Unidos, Canadá, México também ali fazer o seu próprio bloco, a Europa, seja todos os países, não vai ser todos ali, alguns a Rússia vai tomar, vocês vão ver, tá? A Ucrânia vai cair, nós vamos ver a Rússia avançar. O próprio presidente da Bielorrússia, o Alexander Lukashenko, disse que eles vão por tropas em território polonês. A Rússia vai avançar contra a Polônia. E os países que faziam parte da antiga União Soviética, como os Bálticos, Estônia, Letônia, Lituânia, vão ser ali os primeiros que a Rússia vai abocanhar. E aí nós vamos ver um conflito generalizado que vai reescrever o mapa, vai redesenhar o mapa geopolítico internacional, tá bom? Então esse conflito parece que a pedra pesada que vai tontear as nações, que vai balançar as nações, embriagá-las, né? O que um bêbado, o que acontece com uma pessoa que está bêbada, embriagada? Ela não tem reflexo, ela cai, ela não sabe o que está fazendo, ela machuca outras pessoas, ela se machuca, ela se fere, ela não consegue caminhar, ela não consegue tomar decisões racionais, corretas, lógicas. Então nós vamos ver um mundo que, por causa de Israel, tá? Porque esse é o ponto. Estados Unidos, olha só, Israel acabou de fazer um ataque, né, contra o Gaza e atingiu uma ONG, que inclusive com pessoas condecoradas pelo ex-presidente Obama, e eliminou 7 pessoas dessa ONG que pertence à ONU, de ajuda humanitária, que, se não me engano, é a Central World Kitchen, né? Distribuição de alimentos para Gaza.
E aí o Netanyahu respondeu, isso acontece nas guerras, nós não queríamos, mas acontece. Foi uma resposta que o Antony Blinken, secretário de Estado americano, disse que isso é insuficiente, como é que dá uma resposta dessa? A Espanha, o Pedro Sánchez disse horrorizado com isso. Putin condenou, a Europa condenou, os Estados Unidos está condenando Israel e pressionando Israel por paz. E Israel está dizendo, não vamos fazer paz, e se o mundo inteiro se voltar contra nós, nós vamos aguentar, nós não vamos ceder. Então Israel, né, a revista The Economist fez uma capa em março com a bandeira de Israel isolada no deserto e escrito Israel alone, Israel está sozinho, corroborando com as profecias bíblicas, como está descrito em Apocalipse, como está descrito por Daniel, como está descrito pelo profeta Zacarias principalmente, onde está descrevendo, eles querem autorrealizar Gog e Magog, e Gog e Magog é uma guerra muito superior a essa, vai ser algo contra os santos no final de tudo, mas eles querem realizar isso, porque Israel tem uma fé, o Netanyahu ele tem uma fé, ele está sob uma profecia que o próprio Yitzhak Haduri passou para ele, né? Foi os rabinos do Rebbe de Lubavitch, da Chabad, do Hassidismo, que passou para ele que ele passaria as chaves do Estado hebreu para Mashiach. Israel está sendo isolado, todo mundo se voltando contra Israel, e agora Israel vai se envolver num conflito com todo mundo ao seu redor. E por causa de Israel, as nações estão se movendo ao redor. Mas não só por isso, né? Começou com Rússia e Ucrânia. E agora o peso, mas a gente vê que o peso, a nação que mais movimenta internacionalmente o mundo é Jerusalém, Israel. E isso está tonteando as nações, conforme prometeu o profeta Zacarias, conforme prometeu Daniel e todos os profetas antigos e até mesmo o Senhor. Tá? Queira você acreditar ou não, você está tendo que lidar com a realidade. E a Bíblia ela é a pura e perfeita realidade. O mundo está à beira do caos completo. Né? Eu vou deixar estas matérias para vocês agora, hoje, e vou continuar atualizando vocês e trazendo textos bíblicos, porque a gente vai precisar olhar para isso com mais atenção. Nosso mundo vai ser alterado daqui para frente. Forte abraço, até o próximo vídeo, se Deus permitir e vivermos.